Prazer. E aí, beleza? Meu nome é Everton. Olá, bom dia! O presidente Lula participa agora da abertura da Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. Nesse evento, ele vai receber a proposta do Plano Brasileiro de Inteligência Artificial. Vamos acompanhar ao vivo aqui de Brasília. Do ministro do Estado interino da Secretaria de Comunicação da Presidência da República, o senhor Laércio Portela, do secretário-geral da 5ª CNCTI, Sérgio Rezende, da cientista, pesquisadora e embaixadora da ciência, Jaqueline Góes, da presidenta da Academia Brasileira de Ciências, Helena Bolciani Nader, do senhor Luiz Fernandes, secretário executivo do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, do senhor Schedenberg Barbosa, secretário executivo do Ministério da Saúde. Você confere imagens ao vivo de Brasília. O presidente Lula participa da abertura da Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. Nesse evento, o presidente vai receber a proposta do Plano Brasileiro de Inteligência Artificial. A 5ª Conferência Nacional já está em curso. Uma série de reuniões e conferências preparatórias já percorreu todo o Brasil. Encontros que abordaram diversos temas, perspectivas e desafios para enriquecer a pauta da Conferência Nacional, contribuindo aí para o aprimoramento de políticas públicas, tendo a ciência e a tecnologia como aliadas. Damos início a esta cerimônia. Pedimos que ocupem a posição de respeito para a execução do hino nacional pelo Quinteto de Cordas da Orquestra Filarmônica do Estado de Goiás. Muito obrigada. Neste momento, o Quinteto de Cordas da Orquestra Filarmônica do Estado de Goiás apresenta um arranjo musical que foi feito especialmente para esta cerimônia.
Muito obrigada. Para o uso da palavra, o secretário-geral da 5ª Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, CNCTI, o senhor Sérgio Rezende. Muito bom dia a todas e a todos. É uma grande satisfação estar aqui hoje, nesse dia de festa. Presidente Lula, ministra Luciana, demais ministros, eu cumprimento a todos, em nome do presidente da República. Presidente, há um pouco mais de um ano, no dia 12 de julho de 2023, o senhor assinou um decreto num evento, a ciência voltou lá no Palácio do Planalto, convocando essa reunião, convocando para os dias 4, 5 e 6 de junho. Infelizmente, tivemos que adiar por conta das tragédias no Rio Grande do Sul, mas, por outro lado, o adiamento acabou contribuindo para a preparação mais detalhada, mais calma da conferência. E, nesse decreto, o senhor convocou a conferência com o título Ciência, Tecnologia e Inovação para um Brasil Justo, Sustentável e Desenvolvido. E essa conferência, como o senhor sabe, todos sabem, ela ocorre 14 anos depois da última, em 2010. De lá para cá tivemos anos muito difíceis na ciência. A comunidade científica nem teria motivação para participar de uma conferência como essa. Mas essa 5ª conferência é a terceira que o senhor participa, a primeira em 2005, finalzinho do primeiro mandato, a 4ª, a segunda a sua em 2010, e agora, então, em 2024, estamos tendo a 5ª conferência. E, naquele decreto, o senhor nos deu a incumbência de discutir junto com a sociedade a situação da ciência e tecnologia no Brasil, prever o futuro e fazer recomendações para uma estratégia nacional de ciência e tecnologia que subsidiará um plano, se possível, decenal, para ciência, tecnologia e inovação. Esse plano, na verdade, já começou, porque começamos com um plano para a inteligência artificial, que será apresentado na plenária de hoje em detalhe pelo secretário Luiz Fernandes, secretário executivo do Ministério da Ciência e Tecnologia, e é parte de um plano maior que vai ter que ser discutido, digamos, nesse segundo semestre. Mas a organização da conferência, presidente, teve a participação de 180 pessoas. A comissão organizadora foi formada por representantes e suplentes de 52 entidades de muitas áreas relacionadas, de estudantes, de trabalhadores e assim por diante, essa comissão organizadora presidida pela ministra Luciana Santos. Durante este ano, tivemos algumas reuniões remotas. Felizmente, temos essa tecnologia hoje. Temos um conselho consultivo formado por 50 pessoas, de muita experiência na área, nem todas, porque todas elas têm estudantes. E uma comissão executiva com 13 pessoas, tendo mais 15 subcomissões que estão tendo um papel muito importante. E, desde dezembro de 2023, passamos a ter eventos preparatórios. Tivemos 221 eventos realizados em todo o Brasil, sendo 14 conferências municipais, 27 estaduais e do Distrito Federal, 29 reuniões temáticas
e a comunidade começou a sugerir outros temas para discutir, então nós criamos a figura das conferências livres, propostas pela comunidade. E tivemos nada menos do que 157 conferências livres, e em todos esses eventos tiveram a participação de quase 100 mil pessoas. Então, foi uma participação expressiva, surpreendente, mas não tão surpreendente, porque, como eu disse, a comunidade tem que estar motivada para participar de um processo como esse, e ela está motivada, porque nós temos um Brasil muito diferente do que tivemos, né, nos anos anteriores. E, como resultado dessas conferências preparatórias, dos eventos preparatórios, nós temos 2 e-books que foram foram produzidos com auxílio da inteligência artificial. Foram produzidas 4.000 horas de gravação de áudio, processado por um sistema de uma empresa do Porto Digital, no Recife. Eles produziram, então, um volume grande de síntese de recomendações e, naturalmente, depois foi preciso o trabalho da Subcomissão de Sistematização e Documentação, coordenado pela professora Francilene Garcia, vice-presidente da SBPC, e com a participação de pessoas muito experientes, o ex-secretário do Ministério da Ciência e Tecnologia, Luiz Antônio Elias, que foi secretário por 8 anos, o professor Luiz Davidovich, que foi o coordenador da 4ª conferência, também está conosco aqui, o professor Reinaldo Guimarães, que coordenou a primeira conferência em 1985, e mais muitas pessoas. Então, a inteligência humana é insuperável. Então, o resultado da inteligência, o resultado dos textos da inteligência artificial foram, então, polidos, corrigidos, adaptados pela inteligência humana dessas pessoas que têm criatividade, naturalmente, que não é exatamente o que tem a inteligência artificial. Muito importante como ferramenta para ser usado pelos humanos. E, finalmente, estamos aqui agora iniciando a conferência, vamos dar início daqui a pouquinho, com a ministra. E, hoje à tarde, teremos 2 períodos com 9 sessões simultâneas. No final do dia, uma plenária, onde eu falei, o secretário Luiz Fernandes vai apresentar o plano de inteligência artificial. Nos próximos dias, teremos sessões plenárias com a participação de vários ministros. A ministra Anísia Trindade estará lá, o ministro Camilo Santana também, a ministra Marina Silva, a ministra Luciana Santos, naturalmente. Então, teremos mais 8 plenárias e, a cada dia, mais 18 sessões simultâneas em cada período. Então, chegaremos ao final da conferência com esse acervo enorme de informações, reflexões. As sessões dessa conferência, presidente, todas podem ser assistidas online por qualquer pessoa. As pessoas se inscrevem no site da conferência e podem assistir várias simultaneamente. Quem tiver presencialmente só vai poder assistir uma de cada vez. Quem tiver online pode botar 3 computadores, telefone e assistir a várias de cada vez. E teremos, então, ao final dessa conferência, também com a ajuda das ferramentas de inteligência artificial, um documento final que será encaminhada à ministra Luciana Santos. Para terminar, eu não posso deixar de dizer que nós tivemos, além de tudo que foi discutido nas reuniões temáticas, algumas contribuições meio sistematizadas, em número menor, da SBPC, a Sociedade Brasileira de Propaganda da Ciência, da Academia Brasileira de Ciências, e eu vou terminar destacando 4, presidente. Uma recomendação é que esse plano,
envolvendo o governo como todo. O plano não é do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, é do governo como um todo. Ele deve ter caminhos para nós termos uma redução efetiva da imensa burocracia que assola todo mundo, mas o sistema universitário principalmente. Há cerca de 30, 40 anos, as universidades, para conseguir desvencilhar um pouco da burocracia, criaram fundações de apoio, principalmente para apoiar projetos de pesquisa que precisam ter uma certa agilidade. Pois bem, atualmente elas são controladas pelo TCU e assim por outros órgãos, e o fato é que a burocracia das fundações ficou quase igual das universidades. E vamos ter uma sessão aqui na conferência para discutir os marcos legais do sistema e vamos propor, então, medidas efetivas para que essa burocracia diminua. Outra é que é muito importante desenvolver e executar uma política nacional específica para a Amazônia, com recursos de monta e uso intenso da pesquisa científica e levando em conta todas as dimensões relevantes, social, econômica, ambiental e científica. Terceiro, a universidade brasileira precisa de uma renovação profunda. Quando eu digo a universidade, estamos falando do conjunto de universidades federais, institutos federais, mas também as universidades privadas. E a sugestão da SBPC é que seja criada uma força-tarefa envolvendo, naturalmente, primordialmente, o Ministério da Educação, mas também outros ministérios, para propor transformações, mudanças necessárias para aperfeiçoar o sistema universitário brasileiro. Finalmente, muito importante, é preciso encontrar formas de aumentar os recursos para a ciência, tecnologia e inovação. Os recursos, como sabemos, são limitados, tem muitas dificuldades, mas com um pouco de criatividade é possível encontrar, porque o Brasil nunca passou os investimentos nessa área de 1,3% do PIB. A Coreia do Sul, os Estados Unidos, muitos países europeus investem mais de 3%, Israel mais de 5%, e nós não podemos ficar nesse 1,3%. Então, a sugestão, que eu acho importante, é de criar novos fundos setoriais ou mudar alguns que já existem. Por exemplo, existe um fundo setorial de agronegócio, mas a contribuição dele é pequenininha, enquanto que o agronegócio é muito grande no Brasil. E os donos do agronegócio sabem muito bem que, sem a pesquisa científica, sem a Embrapa, o Brasil não teria um agronegócio tão competitivo quanto tem. Então, é muito justo que a contribuição do agro que tem aquela propaganda que a gente vê na televisão, o agro é pop, o agro é isso, o agro precisa contribuir mais para a ciência e tecnologia. É preciso ter contribuição das Big Techs. As Big Techs estão aí, a contribuição delas é mínima, precisa, para os fundos setoriais, ter um fundo voltado para isso. E, finalmente, o sistema bancário. Tem gente que diz que o Brasil não tem dinheiro para investir em educação, ciência, saúde, porque é um país pobre. Olha, um país em que a União paga por ano 700 bilhões de reais de juros da dívida, não é um país pobre. É um país que deveria usar melhor os seus recursos. Então, certamente, o sistema bancário, de alguma forma, e que se beneficia do desenvolvimento econômico. O sistema bancário é grande porque o Brasil está progredindo. Agora, é fundamental para o desenvolvimento econômico e social que nós tenhamos
ciência, tecnologia e inovação. Então, a proposta da SBPC é criar um fundo do sistema bancário. Eu quero agora convidar a ministra Luciana Santos para nós darmos abertura formal a essa 5ª Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia. Bem, parece que estamos fazendo um ensaio aqui. Está aberta a conferência, a 5ª Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. Viva Muito obrigado Brasil, pela presença viva a de vocês. ciência, o Brasil voltou, a ciência voltou. Muito bom. Tem a palavra a cientista, pesquisadora e embaixadora da ciência, a senhora Jaqueline Góes. Bom dia a todas as pessoas presentes. Bom dia. Bom, eu cumprimento o excelentíssimo presidente, senhor Luiz Inácio Lula da Silva, a ministra Luciana Santos e o secretário-geral da 5ª Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia, o senhor Sérgio Machado Rezende, em nome de quem estendo meus cumprimentos a todos os outros representantes dos ministérios, pesquisadores e cientistas, meus colegas e demais autoridades aqui presentes. Eu preciso dizer que é com uma grande honra e um privilégio enorme estar aqui hoje, na abertura desse importante espaço de discussão, de diálogo, que marca um passo significativo quando se trata de conversar, discutir e entender os próximos passos da ciência e tecnologia no Brasil. Em qualquer lugar que a gente pesquise, por mais simples que seja a pesquisa e a fonte, a gente sempre encontra que a ciência é um estudo sistemático da natureza e do universo, enquanto a tecnologia é o uso prático desses conhecimentos científicos. E que, ao longo da história, as técnicas científicas e os avanços científicos e tecnológicos têm sido cruciais para a evolução, para o progresso da humanidade. A gente encontra também que a ciência tem permitido às pessoas compreenderem melhor o mundo e também melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. Como cientista na área da saúde, eu tive o privilégio de testemunhar em primeira mão o poder transformador das descobertas científicas durante a pandemia de Covid-19, onde o mundo testemunhou a importância da ciência e da inovação para enfrentar novos desafios globais. Nós sabemos que tais avanços foram frutos de um grande interesse mundial em muitas esferas, inclusive a esfera econômica, como o secretário já disse aqui. E esse grande interesse permitiu que pesquisas que provavelmente levariam anos para acontecessem de forma muito rápida. A agilização dos processos burocráticos, o investimento generoso e a concentração de esforços em torno dessa causa permitiram que nós saíssemos de uma crise sanitária global e retomássemos as nossas vidas, afinal de contas, estamos todos aqui por causa da ciência, em um tempo surpreendentemente curto. Eu não tenho receio de afirmar que, se nós quisermos, podemos, através da ciência e inovação, reduzir a zero ou muito próximo de zero todas as disparidades que encontramos no nosso país, seja ela no campo social, econômico ou político. Hoje e nos próximos 2 dias teremos a chance de pautar as desigualdades que vivemos e traçar estratégias para os próximos anos. Desigualdades econômicas, de gênero, étnicas e de saberes. Precisamos pensar de forma mais inclusiva, diversa e condizente com a realidade brasileira.
Precisamos de políticas públicas que valorizem mais as mulheres, negros, pessoas com deficiência, indígenas, ciganos, entre outros grupos minorizados. É preciso que exploremos o potencial dos saberes ancestrais, que, apesar de não acadêmicos, são fontes importantes para a nossa evolução. Eu desejo profundamente que estejamos comprometidos com o coletivo e que daqui, dessa conferência, resultem recomendações e estratégias para a maioria minorizada da nossa população. A ciência voltou. Obrigada. Com a palavra, a presidenta da Academia Brasileira de Ciências, Helena Nader. Bom dia, boa tarde, aliás, a todas e todos, na pessoa do nosso querido presidente Lula, presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Eu estou muito emocionada. A honra de saudar a toda esse palco, dos dois lados e no centro. Me coube, presidente Lula, falar em nome do CCT, Conselho Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, que é presidido pelo senhor. Esse conselho abriga cientistas, professores, comunidade, toda a sociedade civil, empresários e o governo, que juntos, usuários da ciência, da tecnologia, que juntos temos tido o privilégio de ver isso renascer. Eu não esqueço, presidente, do seu segundo mandato, que o nosso querido ministro Sérgio Rezende era o ministro de Ciência e Tecnologia. O senhor, durante uma reunião do CCT, falou para nós, falou para o Sérgio, disse: Sérgio, eu quero dados, quero metas. Eu vou embora daqui a pouco, mas vocês ficam. Eu não sei se o senhor lembra disso, mas aquilo me marcou, presidente Lula. E o senhor também, na reunião do CCT que nós tivemos em março, lançou esse desafio, né, para o CCT, delinear um plano de inteligência artificial brasileiro e que focasse na inteligência humana. Sob a gestão do MCTI, a nossa querida ministra Luciana Santos, sob a coordenação do nosso querido secretário executivo, Luiz Fernandes, o CCT lhe vai encaminhar um mapa de como o Brasil deverá proceder. Não é definitivo, porque a inteligência artificial e a inteligência humana estão sempre em desenvolvimento. Essa proposta, isso é importante também apontar, já tem um orçamento preliminar pensado com fontes de financiamento discriminadas e viáveis. E demarca também, nós temos uma meta de impacto de curto prazo, médio prazo, de imediato. Está voltada para todos, inclui todos, e como o senhor queria, fala português. A IA melhora a qualidade de vida, fomenta descobertas científicas e aumenta a produtividade da pesquisa em todas as áreas do conhecimento. Da física, a gente tem muitos físicos no Ministério, importantes,
Um deles é o nosso querido presidente do CNPq, a medicina, a engenharia, as humanidades. A IA não tem uma gaveta do conhecimento, ela está disponível para todos. No entanto, seu potencial total ainda está em grande parte inexplorado. São necessários esforços colaborativos para investir em infraestrutura de dados e treinar pessoal em IA. A gente precisa, o senhor sempre tem dito, o Brasil precisa de uma grande revolução. E o senhor está fazendo. Precisamos de mais ainda, presidente. Uma revolução na educação, uma revolução na ciência, uma revolução nos direitos humanos, uma revolução e na volta da grande indústria brasileira. O Brasil precisa, e juntos, nós estamos num momento, presidente Lula, em que antigamente ficava assim, de um lado a academia, do outro lado os empresários. E um olhava para o outro de viés e achava que um estava tirando do outro. Ainda continuamos achando em alguns aspectos, mas estamos juntos, de mãos dadas, para construir esse Brasil que o senhor merece dar junto com todo o povo brasileiro. Para encerrar, presidente Lula, gostaria de trazer que o projeto que o senhor vai receber, o senhor vai ver, a IA tem riscos, ela exige gestão responsável e ela pode exacerbar as desigualdades. Então, esse plano olha de forma muito clara como é que a gente tem que ficar atento. Ela aborda questões de equidade, de transparência, de privacidade de dados e proteção da propriedade intelectual. O uso ético da IA tem que ser a nossa prioridade. E, finalmente, presidente Lula, esse plano de IA que o senhor vai receber hoje, do CCT, busca promover o desenvolvimento inclusivo e apoiar o vasto potencial da inteligência artificial em diversos campos do conhecimento, impactando a produtividade e o comércio global, de forma ética e com equidade, e alinhado com os valores humanos e a sustentabilidade ambiental. Muito obrigada ao CCT por terem me dado a honra de estar aqui. Assistiremos, neste momento, a um vídeo sobre o Plano Brasileiro de Inteligência Artificial. O mundo é ligado pela tecnologia e em cada canto do planeta, a inteligência artificial transforma vidas, conecta pessoas e impulsiona o progresso. Mas a IA ainda é uma tecnologia que é dominada por poucos. Até agora, o Brasil tem o potencial para ser muito mais do que apenas um consumidor de tecnologias desenvolvidas por outros. Nossa vocação é para a liderança. Somos um país vasto, com uma rica biodiversidade e um povo altamente criativo, capaz de desenvolver uma inteligência artificial com foco nas pessoas. Uma IA para o bem de todos, para o bem de todas as pessoas e do planeta.
Com o Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, temos o objetivo de nos tornarmos líderes no desenvolvimento desta tecnologia. Iniciaremos uma jornada transformadora que posicionará o Brasil como protagonista inovador no cenário global, sempre em busca da soberania e da autonomia digital. Com um investimento de mais de 23 bilhões de reais, o Plano Brasileiro de IA é ambicioso e abrange diversas áreas da nossa sociedade, além de alocar recursos para a infraestrutura, com a meta de ter um dos 5 maiores supercomputadores do mundo. Vamos investir em formação, capacitação e aplicação da IA para o benefício de todos. Mas para isso, precisamos ampliar nossa capacidade em infraestrutura para desenvolver uma tecnologia inclusiva capaz de gerar empregos, renda e formação para as pessoas. Uma IA que não exclua, que não aumente desigualdades e que melhore a vida de todos. Porque não há tecnologia sem pensar nas pessoas. Além disso, uma inteligência artificial sustentável, que utiliza a diversidade da nossa matriz energética renovável para produzir uma tecnologia que gere menos impacto ambiental, aproveitando nossos recursos de maneira sustentável e responsável. E sabe como o plano foi criado? Com muito trabalho e, principalmente, coletividade. O Plano Brasileiro de Inteligência Artificial nasceu de um processo extremamente participativo. Reuniões, oficinas e grupos de trabalho envolvendo mais de 300 participantes de 117 instituições públicas e privadas e sociedade civil. Um verdadeiro mutirão de inovação. Tudo isso para construir uma inteligência artificial brasileira que valorize nossa língua, nossa cultura e a diversidade do nosso povo. Feita para potencializar nossos talentos, criar novas oportunidades e desenvolver soluções inovadoras para problemas sociais, econômicos e ambientais. Na saúde, podemos melhorar diagnósticos e acesso a tratamentos. Na educação, personalizar o ensino para apoiar os professores e aprimorar a gestão escolar. Na agricultura e no meio ambiente, monitorar, preservar nossos recursos naturais e prever eventos climáticos extremos. E nesta era de mudanças rápidas e revoluções tecnológicas por segundo, o Brasil será um líder inspirador para o mundo, desenvolvendo tecnologias de forma ética e inclusiva, criando oportunidades para todos. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, Governo Federal, União e Reconstrução. Convidamos Luciana Santos, ministra de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação. Helena Nader, presidente da Academia Brasileira de Ciências. Rafael Luquezzi, representante da CNI, para efetuarem a entrega de proposta do Plano Brasileiro de Inteligência Artificial 2024-2028 ao presidente da República. Esta entrega ocorre em nome de todos os membros do CCT, dos representantes do governo, da academia e do setor produtivo que contribuíram para a elaboração desta proposta, aprovada por unanimidade ontem. Fará uso da palavra a ministra de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos. Bem, gente, muito boa tarde a cada uma e a cada um de vocês aqui presentes. Quero saudar e agradecer a presença do nosso querido e amado presidente Luiz Inácio Lula da Silva, saudar Camilo Santana, ministro da Educação, Anísia Trindade, ministra da Saúde, Márcio Macedo, ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, o Marco Antônio, ministro de Estado, chefe de Segurança Institucional, o Laércio Delgado, o ministro da Secretaria de Comunicação, o Sérgio Rezende, que é o... Bem, estou com água aqui, mas também estou emocionada.
o Sérgio Rezende, o secretário-geral da 5ª Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia, o Márcio Elias Rosa, representando aqui o ministro Geraldo Alckmin, vice-presidente da República, a Cristina Kiyomi Mori, representando aqui a nossa querida ministra Esté, o Gustavo Guimarães, ministro, representando o ministro do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, Jaqueline Góes, que acaba de falar para a gente, que é cientista, pesquisadora, embaixadora da ciência, negra, nordestina, mulher e que fez o sequenciamento do genoma da Covid. A cara do povo brasileiro. A nossa querida Helena Nádia, que é presidente da Academia Brasileira de Ciências, com quem partilhei muitos momentos no tempo em que fui deputada federal e da Comissão de Ciência e Tecnologia. Com ela, pude aprender e formular e ajudar a formular sobre o marco civil da internet, mas principalmente do marco da ciência e tecnologia brasileira, que precisa ser cada vez mais aperfeiçoado. A deputada Jandira Fegali, minha amiga e camarada, deputada federal do Rio de Janeiro, o Raymond, deputado federal, que também nos acompanha em diversos desafios da ciência e tecnologia. Em nome deles, agradeço o apoio que a gente tem recebido do Congresso Nacional, de diversas pautas que tramitam lá sobre a política de ciência e tecnologia brasileira, o almirante de esquadra André Luiz Silva, o nosso querido secretário executivo Luiz Fernandes, que participou de vários momentos, presidente, inclusive do seu governo, do governo da presidente Dilma, em funções diferenciadas no Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia. Saúdo Renato Janine, presidente da SBPC, em nome de Ricardo Galvão e Denise de Carvalho, respectivamente, presidente do CNPq e da CAPES, todas as agências de fomento aqui presentes. Eu não vi Silvia, da Embrapa, me botaram aqui, mas mesmo ela ausente, ela está presente, que ela tem sido uma grande parceira, né, nos desafios da formulação da política de ciência e tecnologia, que é a nossa Embrapa. Eu saúdo Rafael Luquezzi, que é o diretor de educação da CNI, a Confederação Nacional da Indústria, em nome de Chamon, Marco Antônio Chamon, da Agência Espacial Brasileira. Eu saúdo todos os representantes e todas as representantes das vinculadas ao nosso Ministério de Ciência e Tecnologia. A Carolina Cossi, que é uma convidada nossa, ex-ministra da Indústria do Uruguai, representando aqui a comunidade internacional. Seja muito bem-vinda. Também uma mulher da ciência e da tecnologia, engenheira eletrônica e também matemática. A Magda Chambriand, presidente da Petrobras, uma das superpoderosas do nosso governo, que está cheio de mulheres superpoderosas. É o ministério que tem mais mulheres, não é, na nossa história, né? E Magda é uma dessas nossas representantes. A Marcela Flores, a diretora-presidente da ANPEI, em nome dela, cumprimento todas as empresas inovadoras. O Fernando de Moraes, que representa aqui o Fórum dos Servidores e Servidoras de Carreiras do Ciência e Tecnologia, do qual nós agradecemos muito a resistência empreendida nesse ciclo político anterior. Sem esses servidores de carreira, presidente, dificilmente nós teríamos feito a resistência altiva que fizemos ao negacionismo que imperou no período anterior. Vinícius Soares, presidente da Associação Nacional de Pós-Graduação, representando aqui todos os movimentos sociais. A Sandra Goulart, vice-presidente da Andifes. Em nome dela, cumprimento todos os reitoras e reitoras das universidades aqui presentes. Saúdo todos os integrantes da comissão organizadora da conferência. Em nome deles, cumprimento a todos os brasileiros e brasileiras que construíram essa 5ª Conferência Nacional. E agradecer de todo o coração ao desprendimento de Sérgio Rezende, que participou do mesmo jeito que ele sempre faz na sua vida profissional, que é a dedicação movida, né, por muita convicção e com muita paixão pela ciência e tecnologia e pelo Brasil. Então, quero agradecer ao brasileiro Sérgio Rezende por ter acompanhado todo esse período da nossa 5ª Conferência.
Quero também agradecer a Celso Pancera, presidente da FINEP, e em nome dele saudar os diretores aqui presentes. Celso tem sido um esteio fundamental, nada mais, nada menos, é o homem do dinheiro do Ministério, viu, presidente? Então, a gente não pode deixar de saudar o nosso querido presidente da FINEP, o Celso Pancera. Eu cumprimento aqui todo o corpo diplomático, né, que se faz presente, o Délcio Lima, que é o presidente da SEBRAE Nacional, também um grande parceiro, ou seja, a todos os patrocinadores, patrocinadoras e, principalmente, aos cientistas, pesquisadores, professores, professoras, estudantes, todos aqueles, a iniciativa privada, todos aqueles que fazem parte do nosso ecossistema de ciência e tecnologia, que é tão forte e tão importante no Brasil e no mundo. Nós não devemos, presidente, a nenhum lugar do mundo da nossa produção científica. Inclusive, a nossa produção científica é reconhecida pelos indicadores do ranking, que não somos nós que fazemos, são indicadores internacionais, que nos coloca na posição do 13º país no mundo na produção científica. E nós precisamos traduzir essa produção em riqueza, em produtos, em inovação. Esse é o grande desafio, porque quando a gente vai para a inovação, presidente, a gente se posiciona no 49º lugar. E é preciso que a gente aproxime essa diferença que existe, porque ela pode traduzir toda essa agenda brasileira que o senhor tanto tem liderado e é tão comprometido historicamente. Então, acho que aqui nós estamos vivendo um marco importante para a ciência brasileira. É o coroamento, presidente, da retomada do diálogo e da participação. É um pressuposto, aliás, do modo de governar que o senhor lidera. Sem participação, sem diálogo, sem participação popular, sem essa escuta, sem essa relação dialética que faz com que a gente acerte mais na política pública, nós não chegaríamos até aqui. E, além de tudo, presidente, é um modo de governar seu que afirma a democracia brasileira, porque é assim que a gente caminha para a democracia, é ouvindo, é participando e fazendo que a gente possa, através das vozes daqueles que estão com a mão na massa no dia a dia da construção daquela política pública, possa ser reverberada e possa ser assimilada como política pública. Então, eu fico feliz de ver aqui a diversidade, a inteligência e a capacidade brasileira reunida para pensar o Brasil. Como já disse Sérgio aqui, há 14 anos, presidente, que não acontece a Conferência Nacional. Então, os vários Brasis que convivem no nosso território precisavam ser ouvidos. E nós estamos aqui para garantir que essa voz possa ser projetada cada vez mais para resolver os problemas brasileiros. A pandemia demonstrou, da Covid, presidente, o quanto o mundo sem ciência ele é cruel. Ele é cruel e nós assistimos isso muito fortemente em partes do mundo e no Brasil, porque a gente tinha um governo com essa característica, negacionista. E também a consequência disso foi nefasta, né? Foi contundente contra o povo brasileiro, porque a gente representa 2,7% da comunidade, da população mundial, e nós fomos responsáveis por 13% das mortes do mundo, revelando essa crueldade que é o negacionismo. E, ao mesmo tempo, presidente, revelou o quanto é nefasta a dependência. Nós dependemos, nesse período, até de máscaras, mas de respiradores, dependemos dos IFAs. Nós tivemos a capacidade de produzir vacinas, através da Fiocruz, do Butantan, na Fiocruz liderada pela ministra Anísia, que essas instituições e a ciência teve ousadia, teve coragem, teve resiliência e lutou com unhas e dentes para salvar o povo brasileiro. O SUS lutou para isso. E, ainda assim, nós dependemos dos IFAs, dependemos de tanta coisa, demonstrando que a autonomia e a soberania dependem de a gente ter domínio tecnológico. Então, a gente não pode permitir que essas ideias negacionistas, que não levam em conta as evidências científicas, que são pautadas pela desinformação e por crenças individuais, não pode permitir que ela perdure. Nós temos que fazer isso com todas as nossas garras para afirmar a importância da ciência e tecnologia para as soluções do dia a dia do povo brasileiro. E quando a gente olha vários desafios, a crise climática, por exemplo, que acaba
de acontecer as enchentes do Rio Grande do Sul, é que vai ficando mais claro para todo mundo que não há saída para os grandes desafios do nosso tempo sem ciência. Então, por isso, presidente, que nós resgatamos a Secretaria de Desenvolvimento Social. Ela tinha sido extinta no governo anterior. Nós resgatamos porque ela é a responsável, hoje dirigida pelo senador Inácio Arruda, porque ela é responsável pela popularização da ciência, com as feiras, com as Olimpíadas que o senhor tanto acompanha, a Olimpíada da Matemática, a Olimpíada de Ciências, as Olimpíadas de Português, as Olimpíadas que existem no Brasil, as feiras. É uma verdadeira festa quando a gente faz as feiras e a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, as Olimpíadas. Tudo isso vai na direção de a gente fazer o enfrentamento ideológico do negacionismo. E nesse bojo, nós, por exemplo, presidente, estamos ajudando a financiar o Museu da Amazônia, que vai ser inaugurado na COP30, que vai nessa direção de exatamente demonstrar a nossa diversidade e ajudar na popularização da ciência. Mas também, presidente, nós queremos, através dessa inovação e a tecnologia, cada vez mais garantir benefícios para o nosso país e nossa gente. E isso só é possível com essa concertação, com esse ecossistema, com o setor público, o setor privado e a sociedade civil juntos, caminhando na mesma direção. Então, presidente, o senhor pode cada vez mais dizer em alto e bom som que o Brasil voltou e a ciência voltou junto com ela, porque está a serviço disso, dessas dimensões da ciência e tecnologia brasileira, que vai desde o combate à fome à nova indústria Brasil. Na primeira reunião ministerial que eu participei, eu fiz questão de dizer isso. Não era possível a gente caminhar sem entender essa política como transversal. Ela precisa caminhar passo a passo como uma política transversal e de interação com vários ministérios. Então, a 5ª conferência tem retomado esse ânimo, não é? De reuniões que aqui não vou repetir, que Sérgio já falou. O fato é que são mais de 100 mil pessoas, entre presencial e online, que participaram desse processo de debate. E, presidente, eu não poderia deixar de dizer de como a presença das mulheres tem sido enorme nessa conferência, presidente. A maioria dos inscritos na conferência são mulheres. Eu, como a primeira mulher ministra da Ciência e Tecnologia, tenho que fazer jus a essa luta da emancipação feminina que é tão cara para a democracia brasileira e para a nossa diversidade. Então, viva as meninas e mulheres na ciência. Como foi dito já também por Sérgio, aqui nós vamos debater uma estratégia nacional de ciência e tecnologia. Estamos debatendo. E ela é uma estratégia para os próximos 10 anos. E, concomitantemente, nós vamos nos alimentar dessa estratégia para poder fazer o plano. E os planos vão surgindo. Entre eles, o primeiro filhote disso é o Plano Brasileiro de Inteligência Artificial. Então, durante todo esse ano, presidente, a gente viajou bastante pelos 4 cantos do país e eu tive uma verdadeira aula de Brasil. Esse admirável mundo novo do nosso ecossistema. São pesquisadores, cientistas, gestores, fazedores de inovação, comunidades diversas, porque a gente precisa também beber na fonte da sabedoria popular, da sabedoria que vem de gerações e de gerações, das sabedorias e comunidades tradicionais e que tanto elaboram, né? Como é que você vai conhecer, por exemplo, a diversidade da Amazônia sem a contribuição dessa inteligência e dessa sabedoria? Então, são comunidades tradicionais que nos ajudam também a levantar elementos. Para entender melhor a riqueza da ciência e tecnologia, as vocações de cada lugar, de cada população, ainda mais num território que é continental como é o Brasil, da diversidade que tem, de ser o país que concentra a maior quantidade de água doce, da maior território fértil, né, de terra fértil,
e de uma gente reverente e alegre, apesar da diversidade. Isso não tem comparação, né, das nossas potencialidades a partir disso. Então, esse Brasil continental, que faz com que essa ciência seja de excelência, ao contrário de como foi tratado também anteriormente. Todos nós sabemos que as universidades foram acusadas, presidente, de serem espaços de balbúrdia. E eu quero dizer a vocês que nós não achamos isso. Muito pelo contrário. Essa tentativa de desqualificar essa produção científica, nós vamos refutar em todos os momentos e afirmar a ciência de altíssima qualidade que a gente faz no Brasil, da fronteira de conhecimento. Nós queremos, com isso, nos inserir nas cadeias mais dinâmicas da economia global, entendendo que é preciso ter maior valor agregado, né, na nossa economia, gerando emprego diferenciado, renda, perspectiva para brasileiros e brasileiras. Então, a gente faz isso, né, onde existir lacunas, a gente precisa superar aonde tem ainda atraso das nossas potencialidades tecnológicas. Então, investir no combate às mudanças climáticas, a perda da biodiversidade, a transição energética, a transformação digital, a autossuficiência em saúde, na biotecnologia, da superação da fome, da pobreza e da desigualdade, é uma determinação e é um papel essencial que a ciência tem para enfrentar todos esses desafios. Uma indústria pujante, intensiva em tecnologia e inovação, e principalmente qualificando os trabalhadores e trabalhadoras, qualificando a população brasileira para participar desse mundo novo, com oportunidade e mercado do trabalho. A gente não pode perder pesquisadores e pesquisadoras em inteligência, cientistas. A gente tem que atrair pesquisadores e pesquisadoras e manter nossa inteligência brasileira no Brasil. Quero dizer, presidente, que existem duas decisões suas que foram muito importantes para a gente retomar esse ânimo da comunidade acadêmica e científica e mesmo da inovação no setor empresarial. A primeira foi a recomposição integral do Fundo Nacional de Desenvolvimento de Ciência e Tecnologia. Foram 10 bilhões no ano passado que foram executados em tempo recorde. Nós tivemos 8 meses para executar e executamos, presidente. Como eu sou acostumada a administrar uma cidade, administrei uma cidade muito pobre, então, como eu me deparei com 10 bilhões, eu digo, opa, agora vai ser fácil de fazer o investimento. E então, a gente se deparou com isso. E isso, presidente, não foram investimentos aleatórios, foram investimentos decididos coletivamente, no Conselho do Fundo, com o setor empresarial, com o setor acadêmico e científico, que escolheram 10 programas prioritários e nós fizemos um investimento de 10 bilhões nesses programas prioritários. E agora, presidente, esse ano foram 13 bi. Ainda não executamos tudo, mas vamos executar, presidente. Vamos executar. Está em andamento. Tivemos, no início, o reajuste da Bolsa do CNPq e CAPES, e todo esse conjunto de iniciativas, né, junto com o Camilo, que é responsável pela CAPES, também a redução da taxa de juros. Voltando, são duas grandes questões: recomposição do fundo e a taxa de juros para a parte do crédito, a taxa TR, demonstrando que o que o senhor está fazendo nessa área, com o Banco Público, com o BNDES, com o Banco do Brasil, com a Caixa Econômica, para enfrentar essa política errada contra o Brasil, que é praticada pelo Comitê Central, pelo Conselho Monetário. O Banco Central, desculpa, troquei aqui. Pelo Banco Central, que é o cupom da política monetária, que revelou que, quando a gente faz uma taxa competitiva, presidente, a gente só ofertou 5 bilhões e foram contratados 7 bilhões, exatamente porque tem uma taxa competitiva. Quero também dizer, presidente, que aqui é uma espécie também de prestação de contas, que, pela primeira vez, os projetos da ciência e tecnologia entraram no PAC, entraram no Plano de Aceleração do Crescimento. Nós estamos no PAC com o ProInfra, que é a expansão e recuperação da infraestrutura de pesquisa no Brasil. Estamos no PAC com a RNP, que é aquela infraestrutura de fibra ótica, a mais importante pública infraestrutura do Brasil, para atividades de educação e de pesquisa, com infovias espalhadas pelo Brasil. E estamos também no PAC
com o Conecta e Capacita. O que é isso? É capacitar em escala brasileiros e brasileiras para as novas profissões, para as profissões portadoras do futuro. Entre elas, o Ciência na Escola, que é o outro contraturno da Escola em Tempo Integral, coordenada por Camilo, que nós estamos em parceria, colocando Ciência na Escola no contraturno. E a residência em TI, em Tecnologia da Informação, que nós damos escala a uma experiência exitosa, que o estudante ele vai receber uma bolsa de R$200 e ele vai, em 2 anos e meio, se tornar um desenvolvedor de software, um programador de computação. E ele vai poder, depois de 6 meses, já ter um desafio concreto recebendo uma bolsa de R$600. E esse ano, até o ano que vem, nós vamos colocar numa leva de 40 mil, mas já temos mais de 50 mil nesse programa de TI desde o ano passado. Então, é muita gente nesse esforço de capacitação. Então, eu quero também dizer que, que está no PAC, que é um desenvolvimento junto com o ministro Valdez, na área de aprimorar o sistema de monitoramento de desastres naturais do nosso CEMADEM, que é o nosso Centro de Monitoramento de Acidentes e Desastres Naturais, e o nosso INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que são muito importantes para fazer o monitoramento não só dos desastres naturais, mas também do desmatamento florestal, que também é partilhado com a nossa presidente Marina. Estamos com a ministra Anísia fortalecendo o SUS, esse fortalecimento tão importante. Com o reator multipropósito, que é o Orion, que é o que nós vamos ser autônomos na produção de radioisótopos, e também, presidente, o Orion, que o senhor visitou, que é o Laboratório Nacional de Máxima Contenção Biológica, NB4, que vai estar acoplado ao acelerador de luz síncrono, o Sirius, que será, presidente, único no mundo, porque lá em Pernambuco, o senhor sabe disso, a gente aprende a ser o melhor, o único, o maior, e a gente tinha que fazer assim com a nossa infraestrutura de ciência e tecnologia. Então, só vai ter esse no mundo, que vai estar acoplado ao síncrono de luz. O NB4 será o único da América Latina, mas, quando acoplado ao Sirius, ele será o único no mundo. Então, presidente, o senhor acreditou nessa empreitada. O senhor acreditou na empreitada do Sirius desde 2008. E o senhor viu lá que maravilha é a inteligência brasileira. As obras da segunda fase, vendo o potencial desse equipamento para desenvolver a ciência brasileira. Também ajudando a revolucionar o monitoramento dos biomas, nós vamos desenvolver, em cooperação com a China, um outro satélite Cibir 6 da nossa constelação, que vai fazer imagens através das nuvens. Também, presidente, quero dizer que vamos enfrentar a desigualdade regional do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, porque aqui há um clamor justo para o enfrentamento da assimetria regional. E, por fim, falar do Plano Brasileiro de Inteligência Artificial. Eu acho que a nossa querida Helena Nada já explicou, a gente já lhe apresentou algumas vezes, né, o plano, não vou aqui repetir tudo, mas eu quero dizer que esse plano tem ousadia e ele é viável ao mesmo tempo. Ele é ousado e viável. Ele é robusto e ele é factível, porque tem um investimento público que se equipara aos investimentos da comunidade europeia. É claro, aliás, da União Europeia. É claro que esses investimentos na União Europeia já vêm de antes, mas nós vamos chegar com força, vamos chegar chegando e se apresentando com alternativas viáveis, factíveis, que são investimentos públicos, quero dizer. Não estou aqui comparando investimentos privados, que vão se equiparar aos investimentos da União Europeia. Então, a cada pessoa ou coisa, né, conectada à internet produz dados. O Brasil tem muitos dados que são cobiçados pelas grandes big techs. E, como o senhor tem dito, nós vamos ter os nossos dados, que haverá de ter uma interação, uma integração que não há hoje, e com nuvem própria, soberana, brasileira, com linguagem brasileira. Soberania, autonomia, para poder fazer valer a inteligência do nosso país. Então, eu quero saudar
essa iniciativa, presidente, só realçando última coisa. Não era possível nós chegarmos onde nós chegamos se não fosse a sua convicção, se não fosse a sua visão à frente do seu tempo, como sempre foi, de apostar nisso, de dizer que isso tem peso político de uma decisão política do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Por isso, a gente vai garantir, vai tirar do papel esse plano com a força da comunidade acadêmica, com a força da ciência e tecnologia. E eu quero, por fim, agradecendo ao presidente e aos pesquisadores, mais uma vez aguerridos, a ciência básica até a gestão de política pública, e dizer que sem vocês que dedicam essa vida a desvendar os mistérios do mundo, a criar novas formas de enfrentar os problemas da humanidade ou da sua pequena comunidade, pessoas que usam a ciência para melhorar a vida do povo, não seria possível a gente ser essa pujança que nós somos na produção científica e tecnológica no Brasil. Viva a ciência, viva os cientistas brasileiros, firme na luta! Senhoras e senhores, com a palavra o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Eu, como de hábito, eu tinha um discurso por escrito. Mas, como de hábito também, eu sou sempre o último orador. Eu fico acompanhando as pessoas falarem o que está escrito no meu discurso. Então, não tem sentido vocês esperarem tanto tempo para eu falar a mesma coisa que os outros já falaram. Eu quero pedir desculpa a todos os companheiros e companheiras aqui presentes, aos ministros e ministras, aos cientistas, aos empresários, aos nossos pesquisadores, que eu não vou ler a nominata. A nominata é muito grande. Eu não percebi, eu não sabia que no lançamento de uma proposta de inteligência artificial que você está fazendo para o governo, o palanque tivesse quase a mesma quantidade de gente que tem no plenário. Sinceramente, você caprichou, Luciana. Você ou alguém. Olha, mas o que eu queria dizer para vocês é curto e rápido. A primeira coisa que a gente tem que ter consciência é que um síndico de prédio, um prefeito de uma cidade, um governador de estado ou um presidente da República, eles têm que ter como virtude máxima a capacidade de ouvir, a capacidade de aprender, a capacidade de conversar com a diversidade e a capacidade de ceder. E, muito mais importante, a capacidade de aprender. E eu fico muito feliz porque o dia de hoje é extremamente significativo para o Brasil. Eu fiz um pronunciamento domingo à noite. Eu demorei muito para fazer aquele pronunciamento. E o que eu queria mostrar naquele meu discurso era que o Brasil tem que dar um passo adiante. A gente não pode passar a vida inteira reclamando do que não foi feito e não fazer o que precisa ser feito. Você não pode passar a vida inteira dizendo que não tem dinheiro e não fazendo as coisas. Eu sou filho de uma mulher que muitas vezes, na hora de colocar comida na mesa, não tendo o que colocar, ela nunca reclamava. Eu falava, hoje não tem, mas amanhã vai ter. E quando eu resolvi fazer esse desafio aos cientistas brasileiros,
naquele encontro do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, é porque eu já estava cansado, em todo o debate que eu vou, em toda a reunião ministerial, em toda a conversa que eu tenho, os caras falam, sabe, inteligência artificial, inteligência artificial, inteligência artificial. E eu fico pensando, se essa coisa é tão boa, por que é artificial? Por que é artificial se ela pode ser manipulada pela inteligência humana? No fundo, é a inteligência humana que pode aperfeiçoá-la, porque nada mais é do que a gente ter capacidade de fazer a coletânea de todos os dados, e nós temos as Big Techs que faz isso sem pedir licença, sem pagar imposto, e ainda cobra dinheiro e fica rica por conta de divulgar coisas que não deveriam ser divulgadas. E eu fiquei pensando, será que nós, um país de 200 milhões de habitantes, um país que já completou, 524 anos, um país que tem uma base intelectual respeitada, uma base respeitada no mundo, inclusive, que tem um povo tão generoso, que vive na diversidade tão extraordinária. Esse país não pode criar o seu mesmo mecanismo, ao invés de ficar esperando que a inteligência artificial, venha da China, venha dos Estados Unidos, venha da Coreia do Sul, venha da Coreia não sei de onde, venha do Japão, venha da... Não, por que não pode ter a nossa? E o que eu acho importante é que o dia de hoje, eu não sei se a imprensa está se dando conta disso, mas eu vou dizer uma coisa para vocês. O dia de hoje é o primeiro ato depois do meu pronunciamento, e não poderia acontecer coisa melhor. Depois do meu pronunciamento, eu recebi de presente dos cientistas brasileiros uma proposta a ser discutida com o governo, mas acompanhada pelo Conselho de Ciência e Tecnologia, que vão acompanhar cada passo que o governo der. Porque o que vocês apresentaram não pode ficar numa gaveta. Não pode. O que vocês entregaram para mim, a semana que vem já vou ter uma reunião com ministros para apresentar ao conjunto dos ministros a nossa proposta de política de inteligência artificial que vocês nos entregaram. E, a partir daí, vamos tomar decisões para saber como é que a gente vai fazer essa coisa acontecer de fato e de direito nesse país. E eu queria dizer para a imprensa, era muito importante que vocês não tratassem esse dia de hoje como uma coisa menor. Que vocês não tratassem esse dia de hoje como uma coisa insignificante, mais um ato que o Lula faz, mais um discurso que ela faz. Não, aqui não importa o meu discurso. O que eu queria desafiar a imprensa, escrita, falada, televisada, é o seguinte, está aqui os cientistas. Olha que coisa, que é um potencial de inteligência que poucas pessoas conseguem reunir. Estão reunidas aqui porque pensando no Brasil. E que vocês convidam essa gente para debate. Ao invés de ficar aqueles telejornais dando palpite sobre tudo, vamos discutir a inteligência artificial brasileira. Vamos discutir, chama os cientistas. Se tiver dificuldade de chamar cientista, eu dou uma lista de ciências. Luciana, você tem que preparar uma lista, Sérgio Rezende, uma lista de 500 cientistas para dar para a imprensa. Aqui não falta cientista capaz de debater. Agora, por favor, não vai procurar um que não concorde, que é contra. Pelo menos faça o debate, para que a gente possa mostrar o que vocês foram capazes de produzir. E por que eu estou valorizando muito isso? E que eu estou dando para a imprensa é verdade. Eu espero que nessa semana, todo dia de tarde, de noite, de manhã, que tenha um debate sobre inteligência artificial e chamar os nossos cientistas, chamar a nossa ministra, para fazer um debate, para esse país saber o que nós estamos discutindo. Eu sempre disse que uma democracia não é um pacto de silêncio. A democracia é o resultado de uma sociedade em manifestação, brigando e exigindo coisas que ela ainda não tem. Isso aqui é o início disso. Eu tive o prazer de ter o Sérgio Rezende e não tenho medo de dizer que foi o melhor ministro de Ciência e Tecnologia que este país teve. Não tenho.
E tenho, Luciana, quando você veio para o governo, eu só quero que você siga os passos do Sérgio Rezende. Porque, veja, nós conseguimos gastar entre 2007 e 2010, 41 bilhões de reais que nós colocamos dentro do pacto para o Ministério, e esse dinheiro foi utilizado totalmente, e quem coordenava a execução desse dinheiro não era o companheiro Sérgio Rezende, era um conselho que foi montado dentro da BPC. Os cientistas ajudaram a gente a gerenciar e a utilizar esse dinheiro. Assim tem que ser feito. Assim precisa ser feito. Porque na hora que a gente detecta que não tem recurso, nós temos que ir atrás do recurso. Eu não posso falar, não tem dinheiro, aí fico quieto, não tem dinheiro, não tem dinheiro. Ó, se não tem dinheiro, cabe a mim tentar procurar dinheiro. Tentar encontrar dinheiro. Tentar carafunchar o orçamento para que a gente possa colocar dinheiro para fazer as coisas que são consideradas essenciais. Eu fico muito assustado, meus companheiros e companheiras cientistas, quando eu vejo matéria nos jornais dizendo a inteligência artificial pode causar 16 milhões de desempregados. Ela pode... Mas para isso eu não quero. Que coisa que é essa que é tão importante e vai causar problema para a sociedade? A nossa inteligência artificial tem que ser inteligente. E a gente quer fazer dela uma fonte de fazer com que a gente gere emprego nesse país, que a gente forme milhões de jovens preparados para esse debate. Eu estava dizendo para o companheiro Camilo Santana, nós anunciamos a construção de mais 100 institutos federais novos. Agora nós precisamos discutir que custo que esses companheiros vão ter e essas meninas. Vão aprender o mesmo de sempre? Ou a gente vai ter que fazer coisas novas para essas pessoas serem a nossa inteligência artificial? É isso que a gente vai ter que decidir daqui para frente. E qual é a chance que eu estou dando para vocês? Veja, a chance que eu estou dando para vocês. Aqui não teve nenhuma humildade. O que eu estou falando? É porque vocês não terão um outro governo que tenha a capacidade de ouvir. E sabe por que eu aprendi a ouvir? Porque eu não sei das coisas. E como eu não sei das coisas, eu quero aprender. Se vocês tivessem um doutor no meu lugar, ele não ia ouvir vocês. Esse país nunca teve um presidente da República que fizesse reunião com reitores. Nunca. Nem quando o ministro da Educação tinha sido reitor. Eu fico me perguntando se um presidente da República não tem coragem de conversar com o reitor, e eu não espero eles pedir audiência, não. Eu é que convido eles, todos, dos institutos, das universidades, para discutir. Vamos lá, me digam o que vocês querem, eu digo o que eu posso, e vamos dizer o que a gente tem que fazer. Ora, porque nós que estamos no mandato somos passageiros, mas o país não é passageiro. A sociedade não é passageira. Então, tudo que a gente fizer, e é por isso que eu gosto de envolver, conselhos de envolver, é porque não é uma coisa da Luciana. Se amanhã eu tiver que tirar a Luciana do ministério, ela quiser sair, sabe? Que quem entrar sabe que tem uma política, que não foi elaborada por ela, foi elaborada pelos cientistas e que nós temos que seguir. Se não quiser, não entra. É assim que funcionam as coisas nesse país, para a gente poder dar certo. Eu acho que nós estamos vivendo um momento muito importante no Brasil. Eu quero dizer para vocês o seguinte, eu tenho dito isso publicamente e vou repetir. O que vocês fizeram hoje, de me entregar um documento sobre uma inteligência artificial pensada pela Universidade Brasileira, pensada pelos cientistas brasileiros, é um marco neste país. Presta atenção. O dia de hoje é um dia marcante para a sociedade brasileira. O Brasil precisa aprender a voar. O Brasil precisa aprender a voar. Eu tenho 5 andorinhas morando dentro do Palácio da Alvorada. Tem umas andorinhas que toda época do acasalamento elas vão para dentro do alvorada e ficam lá no cantinho lá, a gente tomando café, elas voando por cima da gente e tal.
É engraçado porque eles têm um filhote, e eles passam um tempão tentando ensinar o filhote a voar, incentivando o filhote, até que o bichinho voa e vai embora. O Brasil precisa aprender a voar. O Brasil não pode ficar dependendo da vida inteira. Nós somos grandes, nós temos inteligência. O que nós precisamos é ter ousadia de fazer as coisas acontecer. E quando eu digo que eu sou a oportunidade que vocês têm de fazer as coisas acontecer nesse país. Tá? E vou dizer isso, sabe por quê? Porque eu tenho dito, eu não sou eu sou vocês. É vocês que chegaram à presidência da República. É vocês que têm que ajudar a governar esse país. É vocês que precisam dizer o que tem que ser feito. Então, é esse país que nós vamos ter que construir. Eu tenho mais 2 anos e pouco de mandato. E posso dizer para vocês uma coisa. Eu serei incansável para que a gente consiga executar as coisas que a gente está fazendo. Uma vez eu tentei fazer aqui um comitê de inteligência nesse país. Depois que aconteceu aqueles atentados dos Estados Unidos, das Torres, eu era presidente aqui, depois que eu ganhei a presidência, eu resolvi fazer, sabe, uma sala de inteligência. Tentei envolver o Exército Brasileiro, o meu ministro do gabinete era o general Félix, tentei envolver o general Félix como coordenador, tentei levar a BIM, tentei levar a Polícia Federal, a Marinha Aeronáutica. E não deu certo, porque eles não se conversavam. Sabe, inteligência é poder. Então as pessoas não querem contar um para o outro o que sabem. É assim. No governo é a mesma coisa. O governo possivelmente tenha o mais importante banco de dados que esse país já teve. Nós temos. Agora, o banco de dados no governo é pessoal. Nós temos o banco de dados do SUS. Nós temos o banco de dados do CAD único. Nós temos o banco de dados da Previdência. Nós temos o banco de dados do Ministério do Trabalho. Nós temos o banco de dados da Receita. O banco de dados... Espera aí. E o banco de dados do Brasil? A gente não vai ter? A nossa inteligência artificial começa por aí. A gente criar uma estrutura para que todos os dados desse país estejam compilados e à disposição da sociedade brasileira. Não tem que ter segredo. A gente precisa colocar para fora. Nós precisamos ter coragem de colocar para fora. Sabe, a nossa vontade de crescer, a nossa vontade de ser diferente, a nossa vontade de ser mais ousado, a nossa vontade de pedir licença por educação e não por medo. É esse o desafio que está colocado para mim. Então, eu queria dizer para vocês o seguinte. Eu estou com 78 anos e eu digo todo santo dia para os meus companheiros, eu vivo o meu melhor momento na passagem pelo planeta Terra. Vivo o meu melhor momento. Eu sou uma pessoa hoje que tenho muita noção das coisas, sei o que eu quero, sei para onde eu quero ir, e sei o que é possível conseguir nesse país. É por isso que nós fizemos um esforço muito grande de fazer o que foi feito em apenas 18 meses. Em 18 meses, eu já me reuni mais com o presidente da República do que antes, nos meus 8 anos. E a somatória do que eu fiz em 8 meses é mais do que todos os presidentes, desde Marechal Deodoro até agora. Ora, porque se você quer ser grande, você precisa se conectar com as pessoas. Você precisa ouvir, precisa conversar, discutir projetos. Esse país vai ficar eternamente no país em via de desenvolvimento, um país pobre, um país analfabeto, um país... Entendeu? Isso acabou. Isso acabou, companheiro ministro Camilo Santana. Quando este país, chamado Brasil, estava fazendo a sua primeira universidade em 1920. É uma vergonha. É uma vergonha para todos nós. A primeira universidade nasceu em 1920. Em 1918, a Argentina já estava fazendo a sua primeira reforma universitária. Em 1554, o Peru já tinha a sua universidade. E nós demoramos.
E eu agora tenho sede de fazer mais. E de vez em quando as pessoas perguntam, Lula, por que você tem obsessão por educação? Você quer fazer tudo, você quer fazer universidade? É pelo fato de eu não ter tido oportunidade. Eu não tive oportunidade e eu quero que todos os brasileiros tenham oportunidade, independentemente da sua origem social, independente de onde ele nasceu, independente da sua cor. Eu não quero saber se ele é evangélico ou católico, eu quero dizer que ele tem que ter oportunidade. É isso que nós temos que ter. E é esse país que eu quero deixar como legado. Portanto, queridos companheiros e companheiras cientistas que me apresentaram essa proposta, se preparem para me cobrarem, porque eu estou preparado para cobrar vocês. Não pense que o trabalho de vocês se encerrou quando vocês me entregaram. Pelo contrário, o trabalho de vocês começou de verdade agora, com essa entrega que vocês fizeram para mim, porque daqui para frente a minha obrigação é fazer isso acontecer. Acontecer no Brasil. Fazer com que a gente seja modelo. Com que as pessoas lá fora, até um chinesinho fala, olha, o Brasil tem uma inteligência artificial. O cara da Coreia do Sul, aí o Brasil tem. Os Estados Unidos, lá do Silício, o Brasil fez. Esse orgulho que nós temos que carregar dentro da gente. Sabe? O orgulho de alguém, sabe, que não é superior, mas não é inferior. De alguém que quer ser apenas igual. Que alguém quer ter o prazer de fazer as coisas. Esse é o presidente da República que foi eleito nesse país em 2023. E é esse presidente da República que quer deixar como legado uma sociedade com S maiúsculo, um Brasil de conhecimento com C maiúsculo, um Brasil de homens e mulheres com H e com M maiúsculo, um Brasil de pessoas orgulhosas e sequiosas por querer mais e sempre mais. Um abraço e boa sorte aos cientistas brasileiros e boa sorte ao nosso governo. Está encerrada esta cerimônia. Pedimos a todos que aguardem a saída do presidente. Tá aí, você conferiu conosco ao vivo a abertura da Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, que contou com a presença do presidente Lula e da ministra Luciana Santos, aqui em Brasília. Foram mais de 200 conferências preparatórias de dezembro de 2023 até maio deste ano, em todo o país, que reuniram mais de 70 mil pessoas. Milhares de recomendações foram sugeridas nos encontros e levadas para essa etapa nacional que começou hoje e vai até 1º de agosto. No evento, Lula recebeu a proposta do primeiro Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, que foi aprovado ontem pelo Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia. Um dos objetivos do plano é equipar o Brasil com infraestrutura tecnológica avançada de alta capacidade de processamento. Um outro eixo da proposta é a inteligência artificial para a melhoria do serviço público e para a inovação empresarial. Um exemplo de ação é o investimento em um supercomputador para o Laboratório Nacional de Computação Científica, que possa atender a demanda de pesquisas tanto pelo setor público quanto pela iniciativa privada. No evento, a ministra de Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, lembrou que a pandemia mostrou a importância da ciência para a humanidade e que, no caso do Brasil, houve muita dependência de insumos e equipamentos de outros países. Segundo ela, é preciso transformar a vasta produção científica brasileira em riquezas para o país. Nós vamos agora rever esse trecho do discurso da ministra. A nossa produção científica é reconhecida pelos indicadores do ranking, que não somos nós que fazemos, são indicadores internacionais, que nos coloca na posição do 13º país no mundo na produção científica.
E nós precisamos traduzir essa produção em riqueza, em produtos, em inovação. Esse é o grande desafio, porque quando a gente vai para a inovação, presidente, a gente se posiciona no 49º lugar. E é preciso que a gente aproxime essa diferença que existe, porque ela pode traduzir toda essa agenda brasileira que o senhor tanto tem liderado e é tão comprometido historicamente. Então, acho que aqui nós estamos vivendo um marco importante para a ciência brasileira. É o coroamento, presidente, da retomada do diálogo e da participação. É um pressuposto, aliás, do modo de governar que o senhor lidera. Sem participação, sem diálogo, sem participação popular, sem essa escuta, sem essa relação dialética que faz com que a gente acerte mais na política pública, nós não chegaríamos até aqui. Ao receber a proposta do primeiro Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, o presidente Lula disse que vai discutir a proposta com os ministros na próxima semana para que ela seja colocada em prática. O dia de hoje é o primeiro ato depois do meu pronunciamento e não poderia acontecer coisa melhor. Depois do meu pronunciamento, eu recebi de presente dos cientistas brasileiros uma proposta a ser discutida com o governo, mas acompanhada pelo Conselho de Ciência e Tecnologia, que vão acompanhar cada passo que o governo der. Porque o que vocês apresentaram não pode ficar numa gaveta. Não pode. O que vocês entregaram para mim, a semana que vem já vou ter uma reunião com ministros para apresentar ao conjunto dos ministros a nossa proposta de política de inteligência artificial que vocês nos entregaram. E a partir daí vamos tomar decisões para saber como é que a gente vai fazer essa coisa acontecer de fato e de direito nesse país. E nós ficamos por aqui. Outras informações sobre o governo federal você confere ao longo da nossa programação aqui no canal Gov. E também nas nossas redes sociais e na nossa agência de notícias, agenciagov.tbc.com.br. Até a próxima. Tchau.